Bem-vindos ao Pode Sarar, um podcast sobre bem-estar e espiritualidade. Eu sou Samira Ribeiro. E eu sou Gisele Maia e hoje nós vamos ter aqui uma convidada especial, uma escritora amazonense, mestre em literatura, crítica literária pela PUC de São Paulo e que está aqui conosco para falar justamente sobre essa leitura, porque hoje em dia, em tempos de telas, em tempos de muita atividade, a leitura realmente pode significar um bom descanso. Estamos aqui com a Miriam Scott. Se apresente, Miriam. Olá, todo mundo. Meninas, obrigada pelo convite. É uma honra, de verdade, estar aqui dividindo esse espaço com vocês, ainda mais para falar sobre literatura e saúde. As pessoas podem pensar que não, mas tem tudo a ver, viu? Sim, bom, com certeza. Vocês querem falar, assim, só da escritora ou de tudo? De tudo um pouco, aqui a gente vai falar. Como assim? Eu queria, porque Você a Miriam, a gente começou, sabe a que não é a sua trajetória. primeira formação. Então, assim, como que a literatura entrou na sua vida? Bom, eu sou formada em Direito e parei, acho que, de atuar na área jurídica em 2010 para 2011, logo depois do nascimento do Dan, que foi meu primeiro filho. E aí, naquela perturbação de puérpera e sem saber muito bem como voltar a advogar, porque vocês que são da medicina sabem que o trabalho, para dar certo, a gente tem que se entregar muito a esse trabalho, né? E aí eu estava, na época, com um escritório que estava indo muito bem, né? Com uma sócia. E aí chegou aquele período de ter que voltar a trabalhar, os 6 meses, né? E aí ela me ligando, olha, já não tenho mais para quem passar as audiências e tal, tu vais voltar, não vai voltar. E eu não tinha a menor condição, nem emocional, nem psicológica, para me distanciar, em primeiro lugar, daquele bebê, né? Passar 8 horas fora, para mim era uma coisa, assim, inimaginável. E, ao mesmo tempo, talvez eu tenha descoberto que eu não era tão apaixonada, assim, pela minha profissão. Porque eu acho que quando a gente... Sempre você gostou de ler, né, Miriam? Eu sempre gostei muito de ler. Eu acho que quando a gente é muito apaixonado por algo, a gente dá um jeitinho, né? Então, por exemplo, eu acho que, geralmente, quem é da medicina é muito apaixonado pelo que faz. Dificilmente eu vi uma ex-médica no sentido de parei porque tive filho. Sempre houve a conciliação. Então, talvez eu não fosse tão apaixonada assim a ponto de eu querer me distanciar e não experimentar o que era. A gente tem que decidir a nossa profissão tão novos, eu né, era Miriam? muito jovem, muito jovem. E aí eu falei, sócia, eu não estou preparada para esse retorno, eu acho que eu vou me distanciar disso. Vamos terminar a nossa sociedade, né? Então tivemos todos aquele aparato burocrático de terminar uma sociedade que é necessário. E eu vou ver o que eu vou fazer. E aí a literatura meio que entrou como uma salvação, né? Porque com a chegada do filho, eu disse, eu preciso fazer ele gostar de ler também, porque foi uma coisa que aconteceu comigo na infância, né? Quem foi sua inspiração na infância para essa literatura ou veio do nada? Tinha uma avó, um pai, Nossa, alguém? Eu fui uma pessoa muito privilegiada nesse sentido, porque eu tinha uma avó professora dentro de casa, né? Isso fez toda a diferença na alfabetização. Então eu ficava paquerando as aulas que ela dava para aqueles alunos. Olha só. E o meu pai é um grande leitor. E aí eu lembro que eu ganhei uma vitrola da Turma da Mônica com todos os disquinhos dos contos de fadas. Como eu não sabia ler, eu tinha ali por 4, 5 anos, aquilo ali se tornou o meu companheiro das muitas horas vagas que tínhamos, porque somos dessa infância em que as horas tinham que passar e a gente não tinha o que fazer com essa hora, a gente tinha que inventar. Então, isso mexia muito com a criatividade. Então, uma parte eu estava brincando, a outra eu estava escutando essas histórias. E eu tinha a minha história preferida, que era Alice no País das Maravilhas. Então, eu não sei quantas vezes eu escutei aqueles disquinhos coloridos. E eu acho... disquinho colorido, eu Você também tinha o lembra do amarelo, o disco colorido? Eu azulzinho. tinha todos. Era. E foram eles que me puxaram para a leitura, porque eu disse, eu não aguento mais só escutar, eu quero ler eu mesma. Olha. Né? E aí eu comecei a prestar atenção nas aulas da minha avó e eu acabei me autoalfabetizando. Quando ela percebeu isso, ela me puxou, ela disse, você quer começar a assistir? E aí eu lembro daquela cartilha de antigamente, que era pequenininha, assim, tinha até uma professora, assim, mostrando um quadro negro com o giz, né, ela fazendo as continhas. E aí, na escola, eu ainda no jardim, a professora começou a notar que eu já li os cartazes todos. Ela disse, ela não tem mais o que fazer, ela já está alfabetizada. E aí eu pulei para a primeira série. Então, eu tinha uma ânsia tão grande de ler que eu procurei sozinha aprender. Então, você foi aquela criança
que gostava de ler. Sempre. Que gostava de livros. Sempre. Que esse era o seu prazer. Aí Já era essa, o meu prazer. a gente vê a importância do o que você quer para o seu filho, do exemplo. Né? Não adianta só falar, e a gente vê em tudo, né? A gente como médica vê no comportamento alimentar, tudo, e vê na leitura. O exemplo ali da avó, do pai, gerou isso. Então, quando a gente diz assim, antes de pais ficarem dizendo, vai ler, vai ler, vai ler, esse menino não gosta de ler, olhe para si de repente primeiro, né? Às vezes o filho nunca viu o pai com o livro na mão. Isso eu acho que faz toda a diferença. Faz diferença. Você lembra assim, e aí depois então, dessa decisão, como que foi assim, surgiu o primeiro livro? Qual foi e quando que surgiu? Como foi? Foi super por acaso. Bom, primeiro que eu sempre fui uma pessoa muito do pensar para dentro, né? E eu fui resgatar os meus diários de adolescente, a escrita de diários. Então, eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Fui uma adolescente mais fechada ainda. E que, embora eu tivesse ali minhas amiguinhas, eu nunca fui uma pessoa de compartilhar o que eu sentia. Tem pessoas que gostam de falar tudo que sentem abertamente, a gente sabe disso. Conhecemos várias pessoas dessas. Eu não era uma delas. Então, eu sempre fui muito para dentro. E quem me salvava eram os diários. Então, eu tenho uma coleção de diários que depois eu fui resgatar. Minha mãe me entregou. E aí, eu fui me lembrar disso quando eu estava recém-mãe. E, em vez de eu escrever diários, estávamos na época dos blogs, né? Houve uma época muito que as pessoas começaram... Muitas influencers, inclusive, de hoje, começaram nessa blogosfera que a gente chamava. E aí eu falei, por que não? É uma forma de eu colocar para fora o que eu estou sentindo nesse momento, com esse turbilhão de emoções que a maternidade traz. Um escape? Era um escape completamente. E uma forma de eu me sentir em comunidade. Porque a mãe se sente muito sozinha. Eu acho que a solidão materna é um dos piores sentimentos que a gente tem logo no começo. Depois de não que a gente começa a frequentar a festinha, etc. Mas aquele primeiro ano de vida da criança, ele é muito sozinho, né? E aí eu lembro que eu comecei a ler blogs de outras mães e eu disse, eu também quero escrever, eu também preciso dizer. Porque muitas até comercializavam, digamos assim, a maternidade, no sentido de ganhar fraldas, fazer permutas, etc. Não era isso que eu buscava. Eu buscava escrever crônicas. Sem eu querer, eu não sabia ainda que eu me tornaria escritora, não sabia. Mas eu falei, não é isso que eu quero. Eu não estou buscando um comercial, eu estou buscando... quase terapêutico. Quase terapêutico. Eu ainda não estava fazendo terapia. Aliás, eu já estava começando a fazer terapia. E aí eu abri o blog, comecei a escrever as crônicas e alguém da época me falou, por que você não transforma essas crônicas em livro? Então foi aí que deu o primeiro estalo. Foram as crônicas e o próprio Daniel me deu um infinito de material. Daniel é o primogênito. É o primeiro filho, porque começaram as fases. Fase do não, fase de não querer fazer nada do que a gente pede. Vai tomar banho, vai comer, não. E surgiu o menino que só sabia dizer não, foi o primeiro livro. Porque essa visão de que a gente é tão novo quando tem que escolher, e agora que estamos vivendo tanto, né, a expectativa de vida das pessoas morrendo mais tarde, poxa, será se eu vou ter que ser isso o resto da vida? E tá aí a Miriam para provar. Que já ganhou aqui o Terra Úmida, é o queridinho. É o queridinho, né? é o filho preferido. É o filho preferido, que o Terra Úmida ganhou um prêmio literário em Manaus em 2020 como o melhor romance regional, né, Miriam? Conta pra gente, eu adoro a história do Terra Úmida, assim, como que ele surgiu e como foi pra você escrever. Foram quase... Foram 3 anos. 3 anos, né? 2017 a 2020, né? Até ele sair em 2021, 3 anos e meio, mais ou menos. Então, depois que eu decidi, né, vou me tornar escritora profissional, e aí eu já tinha mais ou menos uns 3 livros infantis e mais o de crônica, eu acho que, e isso é importante dizer, que talvez seja um problema do mundo contemporâneo, é que as pessoas acham que para você dar certo em determinada área, basta querer e simplesmente as coisas vão evoluindo, porque acho que até o que a gente vê nas redes sociais parece tudo muito fácil. Verdade. Né? E eu notei que para você fazer escrita literária, não bastava eu gostar de escrever. Eu acho que o talento ajuda, acho que a vocação ajuda, mas você tem que estudar. Inicial. É o pontapé inicial. É você querer saber e viver aquele universo. Mas não basta você gostar de cuidar de alguém para se dizer médica, né? Então não basta eu gostar de escrever para me tornar escritora. Não dá.
Então, existem técnicas mesmo, né? E aí eu fui atrás dos cursos. Eu falei, eu quero me formar na escrita para eu ter esse lugar de fala e dizer, eu sou escritora. Até porque ninguém pede para alguém escrever um livro, né? Eu não sou contratada, olha, escreve um livro aí, né? É até difícil você tomar para si a profissão escritora, porque parece até algo um pouco soberbo, né? Ah, eu sou escritora. Eu demorei para me autodenominar escritora. Eu precisei. Aí eu falei, eu não posso me autodenominar escritora sem um curso. Tem um diploma, a gente tem uma formação. Uma formação, porque como é que eu vou chegar nas escolas? Porque era onde eu queria chegar. Eu queria chegar às escolas, eu queria chegar com as crianças, eu queria chegar com os professores, mas como me apresentar? Só alguém que gosta de escrever? Não dava. Então, essas oficinas de escrita criativa, elas foram fundamentais na minha formação. E aí, entre uma e outra, apareceu um curso de escrita do romance. E aí, à época, eu não sabia se eu me inscrevia ou não, porque teoricamente, eu não tinha uma história longa para contar. Eu estava acostumada ali a fazer o treino de pequenos contos. Mas quando eu ouvi 10 meses de curso para escrever um romance, eu falei assim, gente, mas eu nem tenho essa história, como que eu vou me inscrever? E aí eu tinha uma seleção de contos que eu tinha passado para um revisor de fora, ele era de algum estado do sul, não me lembro agora, e ele me fez um e-mail devolvendo esses contos revisados, etc. E aí ele colocou uma observação. Olha, o teu conto de abertura, que à época se chamava Terra Prometida, eu acho que de lá sai um romance. Eu acho que você tem um romance para ser trabalhado. Olha a visão de quem já é experiente. Então, que eu acho que a gente às vezes tem vergonha ou medo de perguntar e de pedir ajuda. E a gente é muito melhor com o outro, sabe? Eu acho que a experiência literária me trouxe isso, uma humildade de dizer, não dá pra gente ser absolutamente nada muito bom sozinho. E agora a gente diz, nem eu quero ser, nem eu quero dar nenhum. conta de tudo. E aí ele acendeu essa luz, eu disse, agora eu tenho como me inscrever nesse curso, porque eu tenho por onde começar. E aí o Terra Úmida surgiu como uma grande homenagem aos meus ancestrais, né? Porque a minha família materna veio do Marrocos para o Amazonas desbravar a Amazônia do extrativismo da borracha, né? No final do século XIX, início do século XX. E aí eu ficcionalizei, né, essa chegada dos judeus na Amazônia com Terra Úmida. E no meio daquela pandemia louca de 2020, eu resolvi inscrevê-lo no concurso. E aí, no fim do ano, saiu o resultado e aí ele foi o vencedor e eu consegui publicá-lo no ano seguinte. Então, foi bem bacana, assim, ele me traz alegria até hoje, porque continuam lendo. Eu tenho participado de vários clubes de leitura. Inclusive, sábado passado, eu estava lá no Casarão de Ideias com o clube de leitura daqui de Manaus. Ele já foi... Eu já fui para Curitiba com o pessoal da comunidade judaica do Paraná. Eu ia falar da comunidade lá do em Paraná. São Paulo também tem o nome da Miriam. São Paulo tem o meu nome lá no Museu Judaico, Judaico. Trechos do Terra Úmida. E por onde ele passa, as pessoas assim dizem, eu não sabia dessa história da Amazônia, desse pedaço do Amazonas, e isso é muito legal. Então, tanto histórico quanto familiar. Tanto histórico quanto familiar. Foi bem legal. E foi um aprendizado para mim, porque eu também fui em busca dessa história do Amazonas, que a gente pouco tem contato mesmo, né? Acho que até uma falha da educação municipal e estadual não oportunizar os alunos a terem conhecimento de fato da história da sua terra, porque eu acho que a gente sabe muito mais sobre a história do Brasil do que sobre a história do Amazonas. E eu fui descobrindo tanta coisa, e aí eu, como sempre gostei muito de história desde o colégio, hoje em dia, assim, boa parte da minha literatura trabalha a literatura e o histórico. Assim, é uma forma de eu trazer os holofotes do Brasil para o norte. A Miriam tem... Entendeu? Até que esse último aqui... o de contos. Eu estive lá em São Paulo para o lançamento. Lá em São Paulo, Sol Abrasador Prepara Solo Fértil, de contos também. E a Miriam tem trazido isso, né, Miriam? De tentar trazer esse holofote para dizer aqui, porque eu costumo brincar e falo realmente, lá para baixo, o pessoal parece que o Amazonas já não existe, né? E quanto mais achar que tem literatura de qualidade aqui. Então, eu tenho acompanhado o trabalho da Miriam já nesses anos, e a gente vê o quanto, a passos pequenos,
mas graças a Deus tem evoluído bastante. E mostrar que o Amazonas tem bons escritores. Nossa, tem E muitos. através da Miriam eu tenho visto isso, Sim. através das postagens dela, através das idas dela a outros lugares, eu vejo, nossa gente, eu não sabia que o Amazonas tinha tantos Sim. escritores. Porque a nossa tradição ela é muito oral, né? Sim. Nós temos uma tradição de ancestralidade dos povos originários, né? De uma tradição indígena. E essa questão da oralidade ela é muito forte no Amazonas. Então as pessoas realmente ainda têm o ótimo costume de contar histórias. E aí parece que a gente não tem muito a tradição literária escrita. E no máximo a gente consegue lembrar como grande referência o Milton Atum, que é a nossa realmente grande referência na literatura, e o Tiago de Mello na poesia. São os dois nomes que a gente sempre lembra, Márcio Souza na dramaturgia. Então são os 3 grandes nomes. Mas a gente tem uma infinidade de escritores e eu estou muito feliz porque, já antecipando o que a gente ia falar depois, mas eu vou participar da Flip, que é a Festa Literária de Paraty. E eu estou muito feliz porque, pela primeira vez, lá no palco principal, nós vamos ter uma escritora do Norte, que é a duas escritoras do Norte. A Verenilde Pereira, que é uma manauara, uma mulher de 70 anos, que hoje em dia mora em Brasília, e que, em 98, escreveu um romance chamado Um Rio Sem Fim. E ela fez uma publicação independente com o próprio dinheiro, 3.000 exemplares, e saiu espalhando por aí. Esse livro simplesmente sumiu. E um jornalista da Folha de São Paulo, por acaso, encontrou no sebo. Ficou completamente maravilhado. Ela é a primeira escritora afro-indígena do Brasil. E aí ele fez uma matéria enorme na Folha de São Paulo em 2022. A Companhia das Letras disse, opa, agora sim, eu quero, né? Que geralmente acontece. Primeiro, alguém tem que dizer que é bom para então as grandes editoras olharem pra gente. E ela estará no palco principal da Flip. Comprei meu ingresso, vou assistir Verenilde. O livro dela é lindíssimo, lindíssimo, eu recomendo. É uma história belíssima sobre a chegada dos colonizadores, principalmente na questão da catequização dos indígenas, como esse processo aconteceu, né? E o quanto muitas vezes é ruim você invadir outras culturas que têm outros jeitos de existir, né? Então, essa miscigenação meio que forçada, como que isso resultou no hoje, né? O livro dela é belíssimo e está sendo muito aclamado. Então, a gente tem excelentes escritores no Amazonas. Falta a gente conhecer. A gente poderia dizer que o nosso hábito aqui no Amazonas é muito menor do que em outros lugares? Você estava falando do Brasil, você estava falando sobre a cultura da oralidade, a gente mais conta do que lê. E quando eu fui estudar fora, fazer minha residência, minha especialização, eu via que as pessoas ficavam muito com livros nos ônibus, no metrô. Sim. Então, as pessoas ali em pé, segurando, né, o livro. E eu ficava olhando aquilo, eu achava tão diferente, sabe? As pessoas cara, a no pessoa carro, gosta no mesmo táxi, de ler, porque tá em esperando pé o ônibus na parada, tá ali, né, com o livro. E isso eu vi muito em Curitiba, né? Mas em São Paulo também eu vi, no Rio de Janeiro, que foram lugares por onde eu passei para passar um tempo estudando. E eu falei, gente, na minha terra eu não vejo isso, né? E eu também não era muito de ler, eu me forço a ler. O que você atribui isso? Você acha que realmente é o exemplo, como a gente estava falando aqui mais cedo, a gente não vê os nossos pais lendo, e então a gente acaba não lendo. Às vezes no colégio, a leitura que é imposta, olha, você vai ler aquele livro, a gente, ai, que saco, vai ter que ler aquele livro. O que você acha que atribui isso à nossa região? Olha, assim, eu acho que é um conjunto de coisas, não é só um fator. O Manaus é uma das cidades que menos lê do Brasil. É um índice que é real. Olha aí, nem sabia disso e a gente percebe, né? O nosso índice de leitura é muito baixo. E eu acho que é um conjunto de coisas. Depois do mestrado, eu fiz um curso de formação de leitores, porque sempre me interessou causar a leitura nas pessoas. É um propósito que eu tenho, mais do que a escrita, eu tenho um propósito de transformar as pessoas em pessoas leitoras. E aí, o meu contato a maioria eram professoras da rede pública de São Paulo, quando eu fiz esse curso. E é uma realidade muito outra em relação à nossa. Primeiro, nós não temos professores com formação leitora no Estado. Isso é um grande problema. Porque eu acho que o professor, ele é a primeira mediação que acontece além da família. Então, nós temos 2 problemas. Um é a família, que é o primeiro mediador entre livro e criança, são os pais ou o cuidador,
né? Então, eu faço essa mediação com os meus filhos até hoje. Eu leio todas as noites com eles. Faça chuva, faça sol. Às vezes é uma página, mas eles têm obrigação de ler todos os dias. E às vezes, e eu vario muito. Eu faço leituras que são mais voltadas para o gosto do Daniel, que é mais velho, já vai fazer 15 anos. E o Noah ouve, tá? Eu não acho que a gente precisa subestimar a inteligência das crianças. Não é porque tem 10 anos que ele só tem que ler livro até 10. Existem leituras mais ousadas que são possíveis dentro de uma temática, obviamente. Por isso que existe a importância da mediação. Uma criança sozinha escolher é um tanto perigoso. Acho que você precisa estar mediando no sentido de apresentar boas literaturas, bons conteúdos. Então, essa mediação em casa não existe porque os pais não são leitores. A escola não tem a formação dos professores para isso, então os professores não leem. A maioria dos professores se formam em letras tendo lido pouquíssimo, né? E aí a gente tem o terceiro fator, a desigualdade social, porque o livro é caro. E ele não vai estar como prioridade na cesta básica de ninguém. Para mim, eu acho que o livro ele tinha que fazer parte da cesta básica, sabe? Assim, algo que seria um incentivo do governo. Ele fazer parte de você ter ali R$100 para ir à livraria e comprar o livro. Você só poderia comprar o livro com aqueles R$100, né? Você tem feijão, arroz, etc, etc. Você tem a cesta básica em relação à literatura. Porque as pessoas não vão ter condições de ter livro dentro de casa, né? Então as pessoas às vezes perguntam, você fica chateado quando alguém consegue seu livro em PDF? De jeito nenhum, eu quero que a pessoa me leia. Eu não tenho problema nenhum, porque quem tem condições vai procurar meu livro e tá tudo bem. Mas quem não tem condições, por favor, leia meu livro em PDF. Eu não tenho problema nenhum. Não é porque fica essa coisa, pirateou o livro, etc. Não, gente. Quanto mais chegar, as pessoas vão atrás. Depois fica em venda, né? Na rede digital. Fica em venda na rede digital. Tem os livros na rede digital, que é uma outra ferramenta também de trabalho literário. Mas eu acho que o produto livro, ele não é caro no sentido de ele é justificável pelo papel, etc. A gente sabe que ele tem que custar aquilo por todo o processo que ele passa. Mas não dá para uma pessoa de baixa renda, né, não gastar R$60, R$80 no livro. Eu entendo perfeitamente. E aí é o trabalho que é... E ainda tem nosso frete, né? Exato, ainda tem nosso frete. Eu fui comprar um livro de R$47, barato, né? E a gente olha, barato. Mas só o frete era R$42. Ou seja, pronto, 2 livros. 2 livros. Aí né? eu fico, gente, compro. Então isso, eu acho. E aí é que eu acho que existe a política pública. Para mim, o que falta no Amazonas é política pública de leitura. Eu vejo muito assim, Miriam, você nas escolas, né? Na rede social. Você estava falando que era a oficina criativa que você fala. Então, você leva um livro e lê para as crianças. Tá. Isso você faz... porque você é convidada? Como é que funciona isso? Você acha que no interior do Amazonas, se a gente tivesse isso, estimularia também muito mais a leitura nas escolas? Porque às vezes a criança ela não vai ter, eu quero ler um livro. Mas, nossa, a tia foi lá no meu colégio, lá naquela sala, pegou o livro, contou uma história tão legal que eu quero ler em casa também. Mãe, eu quero ler o livro. Então, assim, como é que funciona isso? Porque eu vejo muito isso, a Miriam, indo nas escolas e ali com as crianças, lendo o livro. Como é que funciona? A Miriam falou, acho que qualquer adulto fazendo a mediação de repente vai... Eu vejo quando os meus filhos já são maiores, né? Mas quando eu vou ler, que eu leio com toda aquela entonação, às vezes eu deixo ler antes. Aí... Quando eu vou ler, eu já percebo que parece que é outra história. Imagina sendo a escritora, porque daí eu imagino que você vai, de repente, acrescentando muito mais informações que não estão ali. Aí entra o teatro, né? Entra o teatro. Eu tenho um amigo que num grupo que a gente tem de oração na minha casa, ele começa a falar da história de uma forma... Eu falei, gente, você é um ator. Imagina você contando uma história de um livro. Mas a contação de histórias mexe com o teatro, não tem jeito. A gente tem que interpretar um pouco até para chamar a atenção. Então, a entonação da voz vai mudar, né? A maneira como você vai falar com a criança, para você chamar a atenção da criança, até porque manter a atenção de uma criança não é fácil, né? Então, você mexer com as cores, mexer com a entonação, o vocabulário tem que ser acessível. Então, uma série de questões para você fazer uma contação dentro de uma escola, porque são 30, 40, 50 crianças às vezes. Mas, assim, é mais fácil quando eu bato de porta em porta nas escolas privadas, porque o acesso é um pouco mais fácil. O público, eu preciso ser convidada. Então, eu já recebi convites, fiz, e é sempre...
Você muito vê marcante. o envolvimento Muito. deles, as Gente, eles crianças amam. sedentas, né? Por isso. Muito, porque na verdade o que falta é isso, falta o estímulo. Porque quando você chega lá, que você conta a história, que você faz a tarde de autógrafos, que você espalha o livro para as crianças, elas nunca mais vão te esquecer. Nunca mais vão esquecer aquele momento e provavelmente elas vão ler e reler esse livro muitas vezes, né? E tanto que assim, eu lembro dos meninos muito pequenos, tinha os livros preferidos que eu já tinha lido umas 30 vezes, eu não aguentava mais. E eu continuava lendo até eles, né, se desapegarem daquele e irem para uma próxima história. Então, o que eu acho é que não existe criança que não goste de ler. Né? Ela Ela não foi apresentada. incentivada da melhor forma. E infelizmente já estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Mas uma coisa interessante, olhando agora para a Miriam, uma vez quando ela pegou e falou assim, não, eu leio geralmente assim, às vezes, eu leio uns 5, 7 livros ao mesmo tempo. Aí eu, meu Deus, eu me sentia ignorante, assim, do rolê. Mas aí depois eu fui entender porque é muito, ali você olha para si, eu digo, porque eu na medicina, eu tinha que ter início, meio e fim daquele capítulo, daquele livro e tal. Aí quando ela falou, ela disse, não, amiga, eu tenho um livro, sei lá, de ficção, outro um romance, um bem bobinho, científico, dependendo do aquele meu emocional, do que eu quero naquele dia. Nunca tinha pensado. Não é isso. Aí ela disse, eu tinha que ler o livro até o meu final. Início, meio e fim. Eu só me dava Não. por direito de abrir outro livro. Quando ela falou isso, aí eu disse, gente, é mesmo, é verdade. Tem dias... Aí hoje, em sua homenagem, tá? Eu tenho uns 4 livros em casa, tá vendo? em leitura, porque aí dependendo, aí tem dias que eu olho assim, aí esses dias eu terminei sobre o encantamento da Disney, Jornada do Cliente, né? Aí tinha dias que eu tava assim, eu dizia assim, não, hoje eu não quero saber de cliente, hoje eu quero isso. Aí eu me sentindo... Miriam, eu nunca né? tinha pensado nisso. Miriam, Mas você acabou de abrir. Então... Porque às vezes a gente não tá no nosso emocional naquele dia para ler aquele você não livro. quer pegar aquele livro, né? Mas assim, aí eu sempre cito que tem técnica, tá, gente? Não é de qualquer jeito. E assim, acho que até para fechar a nossa conversa, tem um filósofo bem contemporâneo que eu tenho lido muito, que eu indico porque é bem fininho, gente. O livro, eu prometo, é pequenininho, fininho. Assim, ele é um filósofo coreano, mas de expressão alemã, ou seja, ele escreve em alemão. É Byung-Chul Han. Depois eu passo de novo, né, para vocês botarem bonitinho para a galera ver. E ele diz assim, a gente está se transformando de Homo sapiens para Phono sapiens. Né? E é muito interessante o que ele fala, porque nós estamos num momento em que a gente está vivendo de narrativas. E a narrativa, ela não cria comunidade. Se ela não cria comunidade, você não cria empatia. Então, quando você deixa de narrar, quando você esquece a narração, que era aquilo que a gente costumava fazer em volta da mesa, com a família, etc. Quando você se conectava pelo olhar com as pessoas, e, né, dividia seu dia, etc. Isso faz com que haja comunidade. E eu acho que a leitura, e às vezes a leitura em grupo, se você não consegue ler sozinho, faça um mini clube de leitura com as amigas. Escolha um livro por mês, um livro a cada 60 dias. Discutam esse livro, porque é isso que torna a gente humano. Não é o celular, né? Não é o scroll que a gente faz o tempo inteiro com o dedo. Conexão, ela é outra coisa. E eu acho que se a gente está muito individualista hoje em dia, é por isso. Eu acho que a gente está muito jogado nas redes e aquelas narrativas completamente vazias e você produz a dopamina e você quer mais, só que ela está sempre te esvaziando, ela não está te enchendo. E um livro, ele enche, sabe? Uma história te alimenta. Né? É o alimento da alma para mim. A literatura é alimento para a alma. Então é isso. Maravilha. Miriam, minha obrigada, querida, amei. muito obrigada pela sua presença, amei também. Bom, gente, eu queria agradecer, então, a minha participação aqui. Foi uma delícia de conversa. Espero que eu tenha criado o hábito de leitura em mais pessoas, por favor. Se uma pessoa, né? Nossa, em uma pessoa já ganhei o dia, assim. Eu acho que é isso. Obrigada. A gente só tem a te agradecer, Miriam, por ter passado esse conhecimento, por ter nos ensinado e nos dar estratégias. É isso, é verdade. Obrigada, minha querida. De e nada. Bom sucesso na viagem e venham muitos livros, se Deus quiser. Vão vir. E eu espero voltar de novo para contar para vocês novas histórias. Maravilha. E até mais o próximo episódio do Pode Sarar.